Olá, 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 muito bom dia ou muito boa tarde para você, se você já almoçou, seja muito bem-vindo. Eu sou a Patrícia Presser, sou advogada atuante exclusivamente no extrajudicial e já fui tabeliã substituta por mais de 20 anos num cartório de notas aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aqui, nessas nossas aulas, a gente vai debater temas de extrema importância e todas essas aulas, minha galera, com um conteúdo teórico e prático, porque é exatamente isso que eu faço. Eu vivo aí do extrajudicial e eu quero mostrar isso para vocês. E o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, é um tema do extrajudicial e é o tema aí como a ata notarial é uma ferramenta lucrativa para o advogado. E aí, a seguinte pergunta deve estar surgindo na cabeça de vocês. Mas vem cá, a ata notarial quem faz é o tabelião. Por que ela seria um meio lucrativo para mim, advogado? E é exatamente isso que eu quero te mostrar nessa nossa aula. A ata notarial é um meio de produção de prova que é de extrema importância, inclusive, né? Ela é a segunda forma de prova do Código de Processo Civil. Então, a gente tem ela como a prova mais importante antes da produção antecipada de prova. E mais do que isso, gente, a ata notarial, ela tem aí especificamente o poder de ser uma produção antecipada de prova. E por que eu tô aqui para te falar isso? E antes de mais nada, eu não tô aqui para te vender um serviço notarial. Não faço mais parte de cartório. Meu intuito não é arrecadar clientes para a função de atas notariais, mas eu quero te mostrar que a ata notarial é uma solução para ti, advogado, para tua advocacia. É exatamente isso que eu quero te mostrar aqui. E eu quero te mostrar como a ata notarial é um meio tão poderoso. E eu quero trazer o caso de um aluno, o Carlos Rossato, que é um aluno da minha primeira turma, e ele resolveu uma ação trabalhista apresentando uma ata notarial. Então, ao apresentar a ata notarial, ele conseguiu fazer um acordo com o reclamado, não era o reclamante, gente. Olha que interessante. Imagine a prova que o Carlos conseguiu para fazer o acordo aí. E aquilo que levaria no mínimo 2 anos, levou 3 meses para ser resolvido. Um cliente satisfeito, um cliente fidelizado e, consequentemente, um advogado feliz e com os seus honorários no bolso. Então, é exatamente isso, é exatamente esse ponto que eu quero trazer aqui. E pode ser que você esteja dizendo o seguinte: ah, Patrícia, mas trabalhar no extrajudicial é muito complicado, porque nenhum tabelião quer fazer ata notarial. E eu quero te dizer que eu compreendo, a ata notarial não é o meio mais lucrativo de uma serventia, já estive do outro lado da serventia e sei como não é lucrativo e é trabalhoso, mas esse é um ônus que o tabelião de notas tem quando ele assume uma serventia. Ele tem o bônus, que é ganhar bons, né, bons emolumentos, mas ele tem o ônus, que é fazer alguns atos que não devem ser tão caros, como é o caso da ata notarial. E aqui, nada melhor do que você ter o famoso cartório de estimação, que eu sempre falo, que é justamente o momento em que aquele tabelião ou aquele substituto, ele vai poder compreender o teu caso e vai agilizar essa ata notarial para ti, inclusive pensando em possibilidades de solução de algum caso teu através de uma ata notarial. Porque, gente, ata notarial tem muita coisa que pode ser feita. E é exatamente por isso que ela é um tema tão importante para a tua advocacia, porque você consegue resolver muitas questões e você consegue, a partir de provas concretas, porque quando você lavra a ata notarial, você detém aquela prova, você consegue, inclusive, negociações muito interessantes para o seu cliente. E é exatamente por isso que ela vai fazer, sim, uma diferença muito grande e ela é uma ferramenta que vai rentabilizar a tua advocacia. Pode ser que você seja aí de uma outra seara e diga o seguinte: mas Patrícia, eu não tenho ideia de como eu vou usar uma ata notarial para lucrar, né, aumentar a lucratividade dos meus honorários. Isso não faz sentido algum na minha cabeça. E tá tudo certo.
Como eu sempre digo, né? Pensar fora da caixa é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. E, consequentemente, a gente tem que pensar nessas possibilidades todos os dias. E é claro que quando você inicia na advocacia ou quando você quer passar a utilizar o extrajudicial, você não enxerga em primeira mão o que uma ata notarial pode fazer por ti. Mas a partir do momento que você começa a utilizar a ata, você começa a enxergar grandes probabilidades. Quero trazer um caso aqui de um colega advogado, que estávamos falando essa semana, inclusive, e ele me relatou uma ata notarial de WhatsApp que ele fez. Aliás, ata notarial de WhatsApp é um ponto que muitos advogados falam não precisa, é só apresentar em juízo o print da tela, é só apresentar em juízo A ou B e tá tudo certo. E aí, minha gente, é o seguinte, você pode perder a ação do seu cliente, porque no momento que você deveria apresentar as provas, você não apresentou a prova aceita pelo CPC, e aí você depende da boa vontade do juiz. E, consequentemente, você passa a ter aí uma impossibilidade de prova do que aconteceu e, consequentemente, você pode perder uma ação judicial. Estou dando aqui um exemplo com ação judicial inclusa, tá certo? Então, muito cuidado quando a gente pensa não precisa, o print serve, porque ele não serve. A gente tem decisões do STJ dizendo que print e screen de tela não serve. Vamos voltar aqui ao caso do colega. O Eduardo, então, ele me narrou aí uma situação que ele teve uma venda imobiliária, né, uma transação imobiliária, sem a intermediação do corretor que efetivamente fez a intermediação do negócio. E eu trago esse caso porque isso aconteceu comigo. Quando eu coloquei à venda o meu apartamento, eu recebi vários promitentes compradores, né, vários interessados, e um deles me entregou o seu cartão de visita na frente do corretor de imóvel e falou assim, liga para mim que eu quero fazer uma proposta sem o corretor. Gente, na frente do corretor. Eu não sabia onde me enfiar. Eu fiquei assim, olha, o corretor está te trazendo aqui, não tem condições a gente fazer uma negociação sem corretor de imóvel. Mas esse mesmo cliente fechou negócio com uma outra unidade da onde eu residia sem o corretor de imóvel. E aí, nesse caso que o Eduardo me trouxe, é a mesma coisa. E o que ele fez? Ele pegou todos os dados, as tratativas que ele teve com o cliente antes de ir até o apartamento e falando sobre aquela unidade em específico. Aí o que aconteceu? Ele prova, através de uma ata notarial, que de fato o corretor de imóvel intermediou aquela negociação. Logo, ele tem que receber os 6% da negociação. E quando ele faz essa ata notarial e ele puxa o nome do cliente, ou seja, pelo número do telefone, ele vai lá e mostra que aquele cliente de fato é o cliente que comprou o mesmo imóvel e não teve negociação de corretor imobiliário, o que ele faz? Ele prova para esse cliente e fala, olha, se for judicial, você vai gastar com os custos do processo judicial, você vai gastar com outros pedidos que eu vou fazer e, consequentemente, você vai ter aí um custo muito maior do que a gente sentar e resolver essa situação aqui. E aí você faz o acordo aí para receber os 6%, enfim, o valor que for negociado ali e pode, inclusive, repassar o custo dessa ata notarial para o próprio réu ali, né, para a própria pessoa que fez toda a falcatrua. Tô vendo aqui que o pessoal tá meio boquiaberto aqui, né? O Luciano botou, nossa, a Bianca, meu Deus, interessante. Pois é, galera. Então, pensa, essa é uma ata notarial simples, é uma ata notarial que você diz o seguinte, não tem mais... Por quê? Porque já foi feita a ata notarial, foi verificado o MEI, o e-mail, foi verificado os dados do telefone, o número do telefone, o chip do telefone, foi verificado o número de telefone daquela pessoa que trocou mensagens, foi verificada a foto de perfil daquela pessoa, e aí você começa a colocar um monte de informações dentro da ata notarial que essa pessoa não vai poder dizer que não era ela, especialmente porque
possivelmente ela vai continuar tendo o mesmo número de telefone. E aí eu trago mais uma prova de que você não ter ideia de como fazer uma ata notarial é tudo uma questão de você saber como utilizar o meio que está ali. E você, como advogado, você pode inclusive cobrar para fazer a ata notarial. Porque vamos fazer o seguinte, não, beleza, você tem que fazer uma ata notarial XYZ, eu posso lhe acompanhar, tem o custo de tanto, vai cobrar lá uma consulta ou um valor até uma ida a um órgão administrativo, que um tabelionato de notas é um órgão, né, administrativo, e consequentemente você tem aí um ganho para isso. Você pode conversar com um cliente, prestar uma assessoria preventiva e ao assessorar essa questão, fazer essa assessoria preventiva, você automaticamente prevê a possibilidade de confecção de uma ata notarial nos termos XYZ. Você pode simplesmente narrar através de um parecer, mandar essa resposta verbalmente, ou você pode cobrar para fazer a ata notarial para o seu cliente e o seu cliente vai lá e assina. Então, existem N formas de você poder utilizar a ata como um meio, uma ferramenta de forma lucrativa. Mas o mais importante aqui, minha gente, é que você pode utilizar a ata notarial como um meio de negociação junto ao teu cliente. E, consequentemente, você consegue. A Cristiane perguntou se aplicaria também quanto à publicação no Facebook. Com certeza. Fiz diversas atas. Gente, ata notarial para confirmar que no Facebook da pessoa dizia que o cachorro tinha pedigree, que o cachorro tinha, né, era um poodle puro, por exemplo. E, consequentemente, o cachorro que foi entregue não era. E aí está se fazendo ali uma negociação para que a pessoa que cobrou os 10 mil reais pelo cachorrinho devolva o dinheiro. Por quê? Porque não era um poodle puro. Então, você consegue fazer negociações tranquilas quanto a isso. É importante a gente saber fazer. A gente tem ata de Facebook para comprovar que a pessoa tem uma condição financeira muito maior do que o que ela tem. A gente tem como aplicar isso para demonstrar uma justa causa de um funcionário. Eu já fiz ata, e aí olha que interessante, ainda como substituta, mas o advogado cobrou para fazer isso de uma grande empresa, fez uma ata, foram 6 atas preventivas, onde eu participei de todo o processo de produção de refrigerante para demonstrar todos os EPIs que existiam naquele local, naquele dia. Então, você faz aí uma prova preventiva para uma futura possibilidade de ação judicial trabalhista, tá certo? Eu vi aqui que o Luciano colocou diligência do tabelião até algum lugar para averiguar uma situação e depois transcrever. Com certeza. E fazer foto, inclusive, né, Luciano? A gente tem muitas possibilidades aí. A Cristiane perguntou se para ofensas a imagem, com certeza, você pode fazer de pedofilia. Você pode fazer sobre brigas de WhatsApp ou ofensas via Facebook. Você consegue fazer tudo, gente, inclusive atos ilícitos. Por quê? Porque o que eu estou constatando é justamente o ato ilícito na ata notarial. Eu estou produzindo a prova do ato ilícito para judicializar a ação, se é um ato ilícito penal, por exemplo. Então, olha a quantidade de possibilidades que eu tenho. E aí, possivelmente, você deve estar se perguntando, ok, Patrícia, é muito interessante, mas então como que eu faço isso? E primeiro eu quero dizer como você não faz isso, tá? É uma forma de você criar provas inexistentes, porque às vezes é comum o advogado querer criar uma situação que não é existente. Muito cuidado, porque o tabelião, além de cobrar o valor da ata, ele pode se negar a fazer da forma como você está solicitando. Então, lembre-se, sempre dentro da legalidade, o tabelião de notas ele é obrigado a cumprir regramentos legais, ainda que ele possa fazer ata notarial de ato ilícito, ele tem que fazer uma ata notarial de acordo com o que ele está vendo. É o único ato que quem faz todo ato é o próprio tabelião. Todos os demais atos não é o tabelião quem faz. Ele está ali, como eu sempre digo, tal qual um padre está para realizar um casamento. Ele está ali somente para fazer a parte cerimonial. Na ata notarial, não.
na ata notarial ele está ali para fazer, sim, a função que ele tem de fé pública. Cheguei no lugar tal, como o caso aqui do Luciano, cheguei na rua A, número 10, e constatei que não existia uma casa construída. Via-se neste endereço um monte de tábua de madeira empilhada conforme foto tal. Então, eu estou dizendo isso. Agora, chega o advogado e fala o seguinte: tabelião, eu quero que você diga que existe uma casa demolida. O tabelião não tem como dizer que tem uma casa demolida, porque ele não é engenheiro para saber que todas aquelas madeiras empilhadas era uma casa antes. Você compreende? Ele está verificando fato concreto naquele momento. Ele não pode verificar fatos que aconteceram e que possivelmente levaram àquela situação. Ele não pode concluir nada. Ele só vai informar o que ele está vendo, tá? O Luciano colocou que o tabelião não coloca opinião. Perfeito. Ainda assim, novamente, o judiciário é imparcial, mas não é, né? E no momento que o tabelião ele é imparcial, de uma certa forma, ele não consegue ser 100% imparcial, tá, Luciano? Por quê? Porque, às vezes, quando você emite o que você está vendo, dentro dessa emissão de informação, possivelmente tem aí uma parte de opinião. Quando você vai falar que tinha uma parede com mofo, você não é especialista para dizer que aquilo é um mofo ou não, mas parece ser. Então, a opinião está aqui, inclusive, numa questão do sentido do tabelião, tá? Mas sim, ele não pode colocar uma opinião. Parece, né? Vejo que era uma casa, podia ser uma casa. Não, ele não vai trazer essa informação. Ele vai dizer que ele viu ali um monte de madeiras empilhadas e que, consequentemente, aquilo ali era o que ele estava vendo na rua A, número 10. Tá certo? E aí, como que você deve saber aí, como que você deve encaminhar uma ata notarial, como você deve transformar uma ata notarial em uma forma de lucratibilidade no teu escritório? Em primeiro lugar, você tem que ser estratégico para utilizar a ata notarial. Como assim? Muitas vezes, quando a gente faz ata notarial por fazer, a gente pode estar criando prova contra nós mesmos. E a gente sabe que ninguém é obrigado a criar prova contra si. Só que quando eu crio uma ata notarial, eu estou transformando a ata numa situação pública. Há divergências, tá? Mas eu estou transformando numa situação pública. E se, por alguma situação, a parte que deveria ter sido prejudicada, mas está sendo beneficiada por essa ata, souber que essa ata existe, ele pode ir até o cartório solicitar uma segunda via da ata notarial. Com exceção, gente, de casos de ofensa, de pedofilia e de qualquer tipo de ato criminoso, porque o tabelião ele não vai perpetuar atos criminosos. Então, imagine que a gente faz uma ata notarial, né? O tabelião abre uma ata sobre pedofilia e tem um vídeo anexo de pedofilia. Aí vai um pedófilo lá e solicita uma cópia da ata. E através de um meio legal ele conseguiu um vídeo de pedofilia, ou seja, de uma criança. Você não pode fazer isso, compreende? Então, nas atas mais íntimas, nas atas notariais que tem aí uma regulação com o ato infracional, consequentemente, não se fornece certidão. Mas é importante você saber que, ao fazer uma ata notarial, você pode estar fazendo uma ação contra si mesmo. Então, em primeiro lugar, você tem que ser estratégico na hora de pensar essa ata notarial. Em segundo lugar, você tem que sempre pensar na última ratio, que significa o quê? O juiz vai analisar essa ata. Ainda que você vá utilizar para uma negociação, para uma mediação, para uma conciliação, para um acordo, você tem que pensar que essa ata vai para o juiz. Então, você tem que pensar como o juiz vai receber aquela ata notarial. E a escrita dessa ata notarial tem que ser clara para o tabelião, para o juiz. Porque muitas vezes, quando o tabelião está lá e ele enxerga a situação, ele narra de uma forma que faz sentido para quem lá esteve. Mas para quem não esteve lá, fica complexo de explicar. Então, quando você vai fazer uma narrativa, você tem que se preocupar com isso. E você tem que se perguntar, eu na qualidade de juiz, entenderia o que está nessa ata notarial? Eu compreendo o fim para qual essa ata foi feita ou ficou ambíguo? Ou pode levar a criar ainda mais dúvida e a minha sentença não ser positiva?
Então, esse ponto você pode e deve debater com o tabelião quando você está encaminhando a ata notarial. Esse é o momento que você pode solicitar para o tabelião fazer algum tipo de alteração naquela situação específica. Mas, minha gente, vocês têm que sentar e conversar com o tabelião para verificar como que você pode montar aquela ata na intenção que você tem. Isso não significa ser imparcial, isso significa direcionar a ata, tá? E por que que a gente fala isso, né? E essa questão de emitir opinião, porque se você chegar para um tabelião, para 5 tabeliães e falar o seguinte, eu quero que você vá lá na esquina da avenida, da rua Copacabana e faça uma ata notarial do que está acontecendo lá. Um tabelião vai enxergar o mar e vai fazer uma ata notarial sobre o mar. O outro tabelião vai olhar para os edifícios que estão atrás, né, na frente do mar, e vai narrar a arquitetura dos edifícios. O terceiro tabelião vai olhar o trânsito de carros e fazer uma ata notarial sobre o trânsito de carros. Um quarto tabelião vai chegar lá e vai verificar todas as pessoas, todos os transeuntes no calçadão de Copacabana. Já o quinto tabelião vai chegar lá e vai olhar os transeuntes no outro lado da rua e uma situação em específico que está acontecendo numa loja que tem ali. Você pediu a mesma coisa para 5 tabeliães, só que a percepção de cada um foi diferente. Compreende? Então, quando a gente fala que o direcionamento ele é necessário, é justamente para isso. Você vai chegar para o tabelião e vai dizer, olha, eu quero que você chegue lá na Avenida Copacabana, vamos pegar como é que é as coisas lá o posto, né? O posto de salva-vidas. O posto X, e eu quero que você me diga quantas pessoas tinha no minuto tal no posto X, na tua visão, e faça uma foto. Aí você direcionou uma ata. Aí você foi um advogado que pensa na lucratividade do seu ato. Aí você foi um advogado que soube direcionar o tabelião para o que você quer. E, consequentemente, você consegue utilizar a ata de forma adequada. E é exatamente assim que você tem que pensar sempre cada ata notarial. Ainda que seja uma ata de Facebook, pode ser que, se você não fizer o direcionamento certo, o juiz, na hora de analisar, não vai compreender. Então, não é uma boa ata notarial. Ainda que seja função do tabelião lavrar a ata notarial, você, advogado, está lá para fazer essa ata notarial ter a função que você precisa e não ficar ambígua. E aí está o diferencial de um advogado que sabe utilizar a ata notarial e um advogado que não sabe utilizar a ata notarial e só manda o seu cliente, vai lá e faz uma ata. Vai lá e pede para pegar o teu telefone aqui e fazer ali o print do que aconteceu. E aí é que vem o diferencial do advogado. E quando o advogado sabe fazer a ata notarial, ele consegue enxergar cada vez mais possibilidades de resolução de problemas com uma ata notarial, quer seja numa questão de negociação, quer seja numa questão de acordo judicial. Eu já fiz diversas atas, sempre como substituta, tá, gente? Como advogada, eu só fiz uma ata notarial em causa própria, então não trago aqui a parte da ata notarial, porque não pego casos de discordância, né? Então é interessante porque, apesar de eu enxergar um baita mecanismo, eu, Patrícia, não utilizei ainda na minha advocacia. Mas como substituta, gente, eu já fiz ata notarial voando de helicóptero, numa época em que não existia drone. Eu já fiz a ata notarial, e aqui, gente, comprovando pelo celular ali a localização, né, de latitude e longitude, que eu não tinha saído de Porto Alegre, porque eu não posso sair de Porto Alegre como tabelião, né? O tabelião só pode fazer na sua municipalidade. Já fiz ata notarial em meio a lixo de hospital. Já fiz ata notarial para fins de questões aí, Facebook e WhatsApp era o que mais acontecia, né? Já fiz ata notarial de queda de guindaste, que só haviam 2 operadores daquele guindaste no Brasil, então nenhum dos 2 operadores estava operacionalizando aquele guindaste, então foi uma imperícia de quem locou o guindaste.
tá? Já fiz aí também ata notarial. Vamos pensar aqui, são tantas coisas, gente, que dá para fazer que vocês não têm ideia. Já fiz ata notarial de assembleias, e aí não assembleias condominiais, porque eu acho bastante complexo fazer, mas de assembleias, por exemplo, de votação, de algum tipo de discussão. Já fiz ata notarial também sobre uma questão de reserva de software. Então, eu tive que ir numa empresa de software, entrar no computador deles e aí narrar tudo que o técnico estava fazendo, porque eu, Patrícia, não era técnica, então eu consigo trazer um técnico para dentro da ata notarial e aí eu tenho uma produção antecipada de prova com responsabilidade profissional do técnico específico. Então, eu posso pegar um engenheiro para fazer a ata junto, eu posso pegar um contador, eu posso pegar um especialista em TI, se tem alguma questão ali de, por exemplo, de roubo de propriedade intelectual. Gente, a possibilidade de atuação nas atas notariais, elas são imensas. E quanto mais você utiliza, mais você pensa em fazer uma ata notarial. Ata notarial para fins de retificação de nome, porque tem que comprovar as certidões apresentadas. Gente, é muita possibilidade, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você consegue, em primeiro lugar, ter clientes que vão te pagar para fazer uma ata notarial de forma adequada, ou seja, você vai ter o pensamento estratégico, você vai saber redigir cláusulas, a narrativa do negócio, você vai conseguir ter um acesso ao seu tabelião de notas que você aí confia e trabalha e vai conseguir debater com ele. Você consegue direcionar o seu tabelião de notas para o que você quer. Você não quer foto dos carros passando, você quer foto do número de pessoas que está na frente do posto X de salva-vidas. Então, você sabe a especificidade, você consegue ler aquela ata notarial e perceber se essa ata notarial ela vai ter o fim para o qual você está querendo produzi-la, porque se você não tiver um conhecimento disso, o tabelião não compreender para o que você quer, consequentemente, você não consegue trazer a função da ata notarial como você gostaria, tá bem? Aí, eu quero que você pense o seguinte: como que você pode utilizar a ata notarial para a sua advocacia e para que isso seja de uma forma lucrativa? Você tem que começar a pensar fora da caixa. Lembra que eu falei lá em cima quando você disse, mas eu não sei como funciona uma ata notarial? E eu te falei, tudo bem, você tem que conseguir pensar fora da caixa. Esse pensar fora da caixa significa uma disrupção com algo conservador, que são os meios de prova. Porque eu digo, a ata notarial, ela junta todos os meios de prova junto e bota tudo no chinelo, porque ela faz muito mais do que isso. Você consegue provas tecnológicas que hoje o judiciário não é obrigado a aceitar, mas através de ata notarial, tu consegue demonstrar questões tecnológicas e o juiz é obrigado a aceitar, porque está lá no CPC, minha gente. A ata notarial é um meio de prova, inclusive para todos os meios eletrônicos existentes. Está no parágrafo único deste mesmo artigo da ata notarial, está ali que você pode sim utilizar para todos os meios tecnológicos. O Luciano colocou aqui, interessante, eu não sabia que o tabelião pode ter com ele outro profissional como engenheiro. Não é com ele. Vai vir o solicitante, por exemplo, o advogado ou a própria parte, e vai comparecer como interveniente o engenheiro, que vai ser qualificado e vai assinar a ata também, e vai ali fazer as declarações. E sim, ele vai fazer as declarações, o tabelião não tem como confirmar aquelas declarações, mas ele tem como confirmar a capacidade e a identidade daquela pessoa. Então, o tabelião, quando ele diz que o engenheiro João é engenheiro mecatrônico, conforme o registro número tal, ele está dizendo que, de fato, aquela pessoa, ela é engenheiro mecatrônico. Então, o juiz não pode duvidar disso, presunção de veracidade, todo e qualquer ato do tabelião, inclusive esse, tá certo? Não sei como que é o nome do Farlito, queria uma Patrícia aqui na minha comarca. Infelizmente, os advogados daqui não sabem trabalhar com extrajudicial.
Bora lá ensinar esses advogados a trabalhar no extrajudicial. Manda meu arroba para eles, diz para eles que eles têm que começar a seguir a Patrícia, que a Patrícia vai dar altas dicas para eles de como eles podem aproveitar o cartório. E já sai largando o arroba da Patrícia para todos os advogados. Aliás, coloca lá no teu painel, assistam as aulas da professora Patrícia no YouTube. Pode colocar lá para conseguir. Tenho certeza que eles vão começar a enxergar aí o extrajudicial de forma diferente e quando eles chegarem para conversar contigo, você já sabe que eles estão procurando um tabelião de estimação, hein? Seja o tabelião de estimação deles, faça a parceria adequada e faça o trabalho para o advogado, tá certo? Gente, quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e até a nossa próxima aula, tá certo? Um abraço e até mais.